Você já ouviu falar do caso Black Dahlia, mas o que poucos sabem é que existem novas evidências que podem mudar tudo o que pensamos sobre esse crime brutal. Esse é um dos maiores mistérios de Hollywood. Em 1947, Elizabeth Short foi assassinada de forma tão brutal que até hoje ninguém foi preso pelo crime. Por que esse caso, mesmo após décadas, continua a intrigar o mundo? E o mais chocante, será que o verdadeiro culpado sempre esteve debaixo do nosso nariz? Hoje, vou te mostrar as teorias mais chocantes e as pistas que poucos conhecem. Vamos juntos desvendar os segredos por trás do caso Black Dahlia, entender o que realmente aconteceu e por que esse enigma continua tão poderoso até hoje. Pronto para mergulhar nesse mistério? Você já se perguntou por que o caso Black Dahlia continua a ser um dos maiores mistérios criminais da história, mesmo após mais de 70 anos? Em 1947, Hollywood foi abalada por um crime tão brutal que até hoje provoca horror e fascínio. Elizabeth Short, uma jovem aspirante à atriz, foi encontrada morta de maneira chocante, seu corpo horrivelmente mutilado. Mas o mais perturbador é que, apesar de décadas de investigações e teorias, ninguém foi responsabilizado por este crime hediondo. Este vídeo vai além das manchetes sensacionalistas. Vamos explorar as novas evidências que vieram à tona nos últimos anos e como elas podem finalmente lançar luz sobre quem realmente assassinou Elizabeth Short. Desde a descoberta do corpo até as teorias mais recentes, você será levado por uma jornada que conecta as peças deste quebra-cabeça sombrio e revelador. Prepare-se para um mergulho profundo no caso que mudou para sempre a forma como vemos Hollywood. Por que a investigação foi tão caótica? Quem são os principais suspeitos? E o mais importante, estamos mais perto de resolver este enigma? Acompanhe até o final para descobrir detalhes que você provavelmente nunca ouviu falar e ver se consegue formar sua própria teoria sobre o mistério da Black Dahlia. Contexto histórico. Hollywood, na década de 1940, era o epicentro do glamour, onde sonhos se realizavam ou eram destruídos. As ruas estavam cheias de jovens aspirantes a estrelas, todos buscando seu lugar ao sol, em uma cidade onde o brilho das luzes de neon contrastava com as sombras dos segredos mais sombrios. Esse era o cenário de uma Hollywood próspera, repleta de filmes no ar e festas luxuosas, mas também marcada por uma indústria cruel e implacável, onde muitos ficavam pelo caminho, esquecidos. Elizabeth Short, mais tarde conhecida como Black Dahlia, era uma dessas jovens sonhadoras. Vinda de uma família humilde, ela viajou para Hollywood com o mesmo desejo que muitos tinham: tornar-se uma estrela. Elizabeth era descrita como uma mulher bonita e carismática, com uma presença que chamava a atenção. Mas apesar de sua beleza, ela enfrentou dificuldades para se manter na cidade dos sonhos, trabalhando como garçonete enquanto tentava conseguir uma chance no cinema. Sua vida em Hollywood era uma mistura de esperança e desespero, uma realidade comum entre os muitos que buscavam a fama. Enquanto Elizabeth lutava para encontrar seu lugar, ela se tornou uma parte do cenário efêmero de Hollywood, um mundo que prometia muito, mas frequentemente entregava pouco. Sua história se tornou ainda mais trágica, porque ao invés de ser lembrada por um talento ou um papel de destaque, ela se tornou uma das vítimas mais notórias e misteriosas da cidade. O contraste entre a Hollywood brilhante e a realidade sombria de Elizabeth Short é um reflexo da dualidade da própria cidade. Um lugar onde o glamour e a desolação coexistem lado a lado. Descoberta do corpo. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, Los Angeles acordou com a notícia de um crime que chocaria a cidade e o país. O corpo de Elizabeth Short
foi encontrado em um terreno baldio, dividido em duas partes e horrivelmente mutilado. A descoberta foi feita por uma mulher que caminhava com sua filha pequena e, de início, pensou que se tratava de um manequim descartado. No entanto, ao se aproximar, percebeu a terrível verdade. O corpo estava nu e havia sido brutalmente cortado e posicionado de maneira grotesca. Esse crime cruel rapidamente ganhou as manchetes e a mídia logo apelidou Elizabeth de Black Dahlia, devido ao seu estilo de vestir e ao filme The Blue Dahlia, que estava em cartaz na época. A cena do crime era perturbadora e revelava um nível de sadismo raro. O corpo de Elizabeth havia sido lavado antes de ser deixado no local e havia sinais de tortura prolongada. O corte limpo que separava o corpo em duas partes indicava um conhecimento anatômico, sugerindo que o assassino poderia ter habilidades médicas. Além disso, as marcas em seus pulsos e tornozelos indicavam que ela havia sido amarrada durante o ataque. A precisão e a frieza com que o crime foi cometido levantaram suspeitas de que o assassino fosse um indivíduo meticuloso e calculista, o que adicionou um elemento ainda mais sombrio ao caso. A descoberta do corpo de Elizabeth Short rapidamente se tornou um circo midiático. Os jornais sensacionalistas exploraram cada detalhe macabro e a polícia de Los Angeles foi pressionada a resolver o caso rapidamente. No entanto, as investigações iniciais foram confusas e desorganizadas, com a cena do crime sendo contaminada por curiosos e jornalistas. Este foi apenas o começo de uma série de erros que fariam com que o caso se tornasse um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal dos Estados Unidos. Primeiras investigações. Após a descoberta do corpo de Elizabeth Short, a polícia de Los Angeles iniciou uma das maiores investigações criminais da sua história. No entanto, desde o início, o caso foi marcado por confusões e erros que prejudicaram seriamente a busca por justiça. Com a pressão da mídia e do público, os investigadores enfrentaram uma quantidade massiva de pistas, muitas das quais acabaram sendo falsas. Centenas de pessoas foram interrogadas, mas a falta de evidências concretas dificultou o progresso. A natureza brutal do crime e a ausência de motivos claros deixaram os detetives perplexos. Entre as dificuldades enfrentadas pela polícia estava a própria cena do crime, que foi contaminada logo após a descoberta do corpo. Curiosos e jornalistas invadiram o local, destruindo possíveis evidências e complicando a análise da cena. Além disso, a complexidade do crime levantou questões sobre o tipo de pessoa que poderia cometer tal atrocidade. Especialistas sugeriram que o assassino poderia ter conhecimentos médicos, dada a precisão dos cortes, mas essa teoria nunca foi confirmada. A investigação foi uma mistura de frustração e desespero, com cada nova pista levando a um beco sem saída. À medida que as semanas passavam sem um avanço significativo, a pressão sobre a polícia aumentava. O caso Black Dahlia rapidamente se tornou um pesadelo para os investigadores, com a mídia explorando cada erro e cada nova teoria. A ineficiência inicial da investigação lançou uma sombra sobre a credibilidade da polícia de Los Angeles, e as chances de resolver o caso começaram a diminuir. Com o tempo, as investigações foram desacelerando, e o que começou como uma busca desesperada por justiça tornou-se uma das maiores falhas na história criminal dos Estados Unidos. Principais suspeitos. Após os primeiros meses de investigação sem resultados concretos, a polícia de Los Angeles começou a concentrar suas atenções em vários suspeitos que poderiam estar ligados ao assassinato de Elizabeth Short. Entre eles, George Hodel, um médico influente, se destacou como um dos principais nomes. Hodel era conhecido por seu comportamento excêntrico
e por organizar festas privadas repletas de figuras da elite de Hollywood. As suspeitas contra ele aumentaram quando uma gravação secreta feita pela polícia o capturou aparentemente confessando ter cometido assassinatos, embora ele nunca tenha sido formalmente acusado. A teoria de que Hodel seria o assassino da Black Dahlia é uma das mais populares até hoje, alimentada por uma série de evidências circunstanciais que ligam seu perfil ao crime brutal. Outro suspeito notável foi Leslie Dillon, um escritor de guias turísticos que também tinha um histórico de envolvimento em investigações criminais. Dillon chamou a atenção dos investigadores ao escrever uma carta detalhando como ele acreditava que o crime poderia ter sido cometido, revelando um conhecimento íntimo dos detalhes do caso que não eram públicos na época. Apesar de várias inconsistências em seu álibi e comportamentos suspeitos, Dillon foi liberado após um interrogatório intenso. Sua liberação levantou dúvidas sobre a eficácia da investigação policial e muitos acreditam que ele sabia mais do que revelou. Além de Hodel e Dillon, vários outros indivíduos foram considerados suspeitos ao longo dos anos, incluindo militares, criminosos e pessoas próximas a Elizabeth Short. Porém, nenhum deles foi condenado e muitos foram descartados por falta de evidências concretas. O caso é repleto de teorias e conjecturas, com cada suspeito trazendo uma nova camada de mistério à investigação. A verdade, no entanto, continua a escapar, deixando o caso envolto em um enigma que persiste até hoje. Teorias conspiratórias. Com o passar dos anos, o caso Black Dahlia deixou de ser apenas uma investigação criminal para se tornar um terreno fértil para teorias conspiratórias. Uma das teorias mais populares sugere que Elizabeth Short foi vítima de uma rede secreta de poderosos em Hollywood que utilizavam festas privadas como cenários para atividades ilegais e perversas. De acordo com essa teoria, Short teria presenciado algo que não deveria, o que a transformou em um alvo a ser silenciado de forma brutal. Essa narrativa é alimentada por relatos de festas clandestinas organizadas por figuras influentes da época, onde o excesso e o abuso eram comuns e onde Elizabeth pode ter cruzado o caminho de alguém disposto a matá-la para proteger seus segredos. Outra teoria fascinante envolve a ideia de que o assassino de Elizabeth Short estava ligado à polícia ou a alguma figura de autoridade. Essa teoria é reforçada pela maneira como o corpo foi mutilado, com precisão cirúrgica, sugerindo que o autor do crime possuía conhecimentos médicos. A ideia de um possível encobrimento também se fortalece pela forma como a investigação foi conduzida, ou, em muitos casos, mal conduzida. Alguns acreditam que a polícia pode ter sido pressionada a encobrir o caso para proteger indivíduos de alto perfil, criando uma nuvem de suspeita que nunca se dissipou. Além dessas, existem teorias mais extravagantes que envolvem rituais ocultistas ou ligações com outros assassinatos famosos da época. Essas teorias, embora menos prováveis, mostram como o caso se tornou um ícone cultural, gerando uma mistura de fatos, ficção e especulação que ainda fascina o público. A falta de respostas claras e a natureza gráfica do crime transformaram o caso Black Dahlia em um enigma que convida à especulação, com cada nova teoria trazendo à tona a complexidade e a profundidade do mistério. Evidências recentes. Nos últimos anos, novas evidências e tecnologias emergiram, trazendo uma nova luz ao caso Black Dahlia. Graças a avanços em análises forenses, alguns especialistas sugerem que detalhes anteriormente ignorados ou descartados podem ser cruciais para entender o que realmente aconteceu com Elizabeth Short. Um dos desenvolvimentos mais interessantes é o uso de análise de DNA em evidências recolhidas da cena do crime,
que não estavam disponíveis na época. Embora nenhum resultado definitivo tenha sido alcançado, há uma esperança crescente de que essas tecnologias modernas possam finalmente identificar o assassino ou, pelo menos, eliminar alguns dos principais suspeitos. Além da ciência forense, o trabalho de investigadores independentes e autores que revisitam o caso com novas perspectivas tem trazido à tona informações que antes passavam despercebidas, documentos que ficaram esquecidos por décadas, como relatórios policiais e entrevistas antigas, foram reanalisados, revelando inconsistências e novas pistas. Alguns desses investigadores têm apontado conexões entre o assassinato de Elizabeth Short e outros crimes violentos da época, sugerindo que ela pode ter sido vítima de um assassino em série cujo rastro foi apagado por falhas nas investigações. Apesar dessas novas evidências, o caso continua sem solução. No entanto, a combinação de novas tecnologias e o incansável trabalho de investigadores dedicados mantém viva a esperança de que um dia a verdade seja revelada. O caso Black Dahlia, outrora considerado impossível de resolver, está lentamente sendo desvendado peça por peça. E cada nova descoberta nos aproxima da resolução de um dos mistérios mais intrigantes da história criminal. Impacto cultural. O caso Black Dahlia não apenas chocou o público na época, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular. Desde o assassinato de Elizabeth Short, sua história tem sido fonte de inspiração para inúmeros filmes, livros, séries de TV e até mesmo músicas. O crime brutal e o mistério não resolvido criaram uma aura de fascínio em torno da Black Dahlia, transformando-a em um ícone trágico. Hollywood, com seu amor por histórias macabras e intrigantes, adotou o caso como um tema recorrente, explorando-o em várias narrativas que vão desde o noir clássico até o horror moderno. Entre as adaptações mais notáveis está o filme The Black Dahlia, de 2006, dirigido por Brian De Palma, que trouxe uma visão ficcionalizada do caso e reacendeu o interesse do público. Além disso, o assassinato de Elizabeth Short influenciou o gênero noir de uma forma profunda, servindo como um exemplo sombrio da decadência oculta sob o brilho de Hollywood. A mistura de glamour e violência presente na história da Black Dahlia continua a ressoar, oferecendo um reflexo perturbador da dualidade da cidade dos sonhos. Mais do que um simples caso criminal, o caso Black Dahlia tornou-se um símbolo da vulnerabilidade e do perigo que espreitam mesmo nos lugares mais glamurosos. A imagem de Elizabeth Short, jovem e cheia de esperanças, contrastando com a violência que sofreu, continua a ser uma poderosa metáfora para a escuridão que pode habitar mesmo nas vidas mais brilhantes. Seu legado cultural persiste, tanto como um lembrete dos perigos de Hollywood, quanto como um enigma que desafia explicações, mantendo viva a curiosidade e a especulação do público. Por que o caso nunca foi resolvido? O caso Black Dahlia é um dos mistérios mais duradouros e frustrantes da história criminal americana. Apesar das investigações intensas e das dezenas de suspeitos interrogados, o caso permanece sem solução, deixando a pergunta: por que ninguém foi preso pelo assassinato brutal de Elizabeth Short? Uma das principais razões apontadas por especialistas é a interferência da mídia. Desde o momento em que o corpo foi descoberto, o caso foi amplamente divulgado, transformando a investigação em um espetáculo público. Os detetives foram pressionados a dar respostas rápidas, o que levou a uma série de erros e suposições precipitadas,
desviando o foco das pistas mais promissoras. Outro fator que contribuiu para a falta de resolução foi a corrupção e a incompetência dentro da própria polícia de Los Angeles. Na década de 1940, o Departamento de Polícia enfrentava escândalos frequentes e a má gestão do caso Black Dahlia foi emblemática desses problemas. A contaminação da cena do crime, a falta de coordenação entre os investigadores e a possível proteção de indivíduos influentes dificultaram o progresso. Além disso, a complexidade e a brutalidade do crime sugeriam um assassino habilidoso e meticuloso que poderia ter explorado essas falhas para escapar da justiça. Com o passar dos anos, o caso se tornou cada vez mais difícil de resolver à medida que testemunhas envelheciam ou faleciam e evidências se perdiam. Apesar dos avanços tecnológicos, como a análise de DNA, que poderia ter sido útil na época, a deterioração das provas ao longo do tempo tornou a identificação do assassino quase impossível. O caso Black Dahlia permanece um símbolo das limitações do sistema de justiça e das consequências de uma investigação mal conduzida, servindo como um lembrete sombrio de que nem todos os crimes encontram uma solução, não importa o quão infame eles possam ser. Conclusão e reflexão. Final. O caso Black Dahlia, embora nunca resolvido, deixou uma marca indelével na história e na cultura popular. A brutalidade do crime, a personalidade enigmática de Elizabeth Short e as falhas da investigação contribuíram para que esse caso se tornasse um dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos. A cada nova teoria e descoberta, somos lembrados de como a busca pela verdade pode ser complexa e muitas vezes infrutífera. No entanto, o caso também serve como um poderoso alerta sobre os perigos de uma investigação mal conduzida e sobre como o fascínio pelo sensacionalismo pode obscurecer a busca por justiça. À medida que olhamos para trás, é importante refletir sobre o impacto que este caso teve, não apenas nas pessoas diretamente envolvidas, mas também na forma como entendemos o sistema de justiça criminal e a influência da mídia. Elizabeth Short, a jovem cheia de sonhos que se tornou vítima de um crime horrendo, é lembrada não apenas pela tragédia de sua morte, mas também pelo enigma que sua vida e morte representam. Sua história é um lembrete sombrio de que, por trás de cada grande mistério, existem vidas reais, com esperanças, medos e sonhos que foram brutalmente interrompidos. Embora o caso Black Dahlia permaneça sem solução, ele continua a fascinar e a intrigar novas gerações. A combinação de mistério, tragédia e falhas humanas garante que essa história nunca seja esquecida, mantendo vivo o debate sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica manhã de 1947. E, enquanto novas tecnologias e investigações continuam a explorar o caso, a esperança de que um dia a verdade seja revelada persiste. Mas até lá, o mistério da Black Dahlia permanecerá como um dos capítulos mais sombrios da história criminal americana.